Serviço Telesaúde. Um abraço aí para todos que estão nos ouvindo e acompanhando esse nosso encontro aqui, né? Então, eu sou Roberto Ruiz, eu sou médico do trabalho da UFSC, eu fiz mestrado em saúde coletiva na Unicamp, doutorado em saúde coletiva na UFSC, também sou sanitarista e tenho trabalhado como consultor nessa área de saúde do trabalhador para, eventualmente, poder público, mas principalmente sindicatos, que eu tenho tido a oportunidade de atender trabalhadores diretamente, além do trabalho na UFSC, que no final eu vou apresentar a vocês. Eu vou fazer um panorama geral da saúde do trabalhador para a gente chegar nos riscos, né? Para a gente entender um pouquinho dessa área que é um pouco enigmática, um pouco complexa para as pessoas, mas na realidade não é, né? É porque a gente fala muito pouco de saúde do trabalhador. Nos serviços de saúde, a gente está muito acostumado a falar de saúde da mulher, da criança, dentro do programa da estratégia de saúde da família, e muito pouco se fala de saúde do trabalhador. Então, eu vou passar alguns conceitos gerais aqui, e quinta que vem, o professor Fabrício, que foi meu orientador, inclusive, no doutorado, vai apresentar aí uma questão aí mais específica sobre a epidemiologia dos acidentes e doenças do trabalho. Então, vamos lá. A saúde do trabalhador, eu queria... Esse slide aqui é uma vida de estudo, de doutorado, mas eu quero passar rapidamente por ele, só para dar uma ideia, que vocês veem que tem 3 blocos aí, né, de informações. É para entender que no começo da Revolução Industrial, então, surgiu a medicina do trabalho, onde na indústria, o dono da indústria, lá na Inglaterra, numa indústria têxtil, entendeu que era bom trazer um médico para dentro da empresa dele, porque naquelas jornadas exaustivas de 16 horas, com mulheres grávidas até o dia de ter nenê, com pessoas idosos, né, daquela época, inclusive, enfim, se as pessoas adoeciam muito. Então, ali teve um industrial que trouxe para dentro da sua fábrica um médico para atender as pessoas, que ao final, inclusive, melhoraria a produtividade. Então, vocês vejam que a medicina do trabalho desses tempos modernos, recentes, surge dessa maneira, né? E ela foi se aperfeiçoando, é claro, por óbvio, e nós chegamos, inclusive, aí num paradigma superior, que é a saúde ocupacional. Ou seja, a medicina do trabalho, que ia lá e percebia as pessoas que estavam com problema de pulmão por exposição ao algodão, por exemplo, ou que tinham muitas infecções por problemas relacionados a questões sanitárias no ambiente de trabalho, que deixavam a desejar. E ela via isso, ela via fisiopatologia. E aí, no começo do século XX, sobretudo, a gente teve um salto de qualidade, que foi a organização desse campo, que é a saúde ocupacional, que, para além dos riscos da fisiopatologia, se entendeu que era importante olhar também os riscos ambientais. Ou seja, não se tratava só de, numa tendinite, olhar a inflamação do tendão, mas precisava se olhar ao redor onde essa pessoa trabalhava para ver o que causava essa inflamação de tendão. E aí se chegou, inclusive, a postulação de um risco que é ergonômico, e a gente vai falar disso. Mas há um terceiro degrau aí, que muda de paradigma mesmo, aí, esse nível de atenção, que é a saúde do trabalhador, onde, para além de olhar a fisiopatologia e o risco do lado dos postos de trabalho, nós olhamos as relações sociais. Isso importa muito para que as pessoas adoeçam ou não do trabalho. Então, dito isso, né, eu passei assim rapidamente da medicina do trabalho, uma coisa como 2 séculos aí, a saúde do trabalhador. Mas para a gente entender esse campo que a gente vive mesmo, que senão a gente fica só, como diria um colega meu uma vez, enxugando gelo. Você recebe uma pessoa com tendinite, trata, e ela volta para o ambiente de trabalho, adoece de novo, depois trata ela e mais um,
e volta para lá e volta mais gente doente. Então, entendendo o campo da saúde do trabalhador, a gente vai poder ter medidas preventivas mais eficazes. E aí, então, eu estava uma vez num evento e uma pessoa palestrante falou que nós estamos criando um verdadeiro exército de pessoas que jamais voltarão aos seus postos de trabalho, de tão mutilados que estão, né? Estão doentes, são viúvas, inclusive, por conta do processo de produção nesse país. Se a gente não tiver uma forma efetiva de mudar isso, de fazer a prevenção em saúde do trabalhador, a gente vai criar um verdadeiro exército de inválidos, dizia ele naquela época, que foi em 2013, e não foi nenhum grande progressista que falou isso, foi o Procurador-Geral do Trabalho do Brasil. A gente está vendo agora todo dia na TV o Procurador-Geral do Brasil, né? E abaixo dele tem 2 procuradores, que é o Procurador-Geral Federal e o Procurador-Geral do Trabalho. Foi essa pessoa que disse uma frase assim, que a gente precisa dar mais atenção a esses ambientes de trabalho para daí a gente poder ter uma postura preventivista, uma postura que a gente pare de enxugar gelo. Bom, mas a gente precisa contribuir nessa luta, então. Cada um tem aí o seu pedaço para fazer seu trabalho, né? E aí eu estou aqui um pouquinho também para isso, para a gente comentar, para a gente pensar com vocês, que sobretudo estão na atenção primária, qual é o papel de vocês aí para contribuir para que a gente não tenha esse exército de gente doente do trabalho. Que maravilha que até programas de exercício hoje a gente está fazendo a partir da discussão do impacto positivo na redução da hipertensão arterial e do diabetes. E aí a gente está organizando, a partir das unidades básicas de saúde, as caminhadas, os exercícios físicos, que estão dentro de um programa. Da mesma forma, na saúde do trabalhador, a atenção primária, a atenção básica, a atenção que está lá na ponta, que resolve 70%, 80% dos agravos e em saúde, ela pode contribuir bastante também na área de saúde do trabalhador. Mas como é que a gente pode contribuir? Então, se desse momento aqui ficar uma coisa aí com vocês, que é o seguinte: se ao atender uma pessoa que apresenta uma queixa, uma doença, um agravo, você perguntar qual é o seu trabalho, isso já é um avanço tremendo, porque, infelizmente, ainda, como regra, nas nossas faculdades de medicina, de psicologia, de fisioterapia, de enfermagem, enfim, das profissões de saúde, a gente aprende muito pouco a fazer essa pergunta: qual é o seu trabalho? E hoje, por exemplo, que a gente tem cidades aqui em Santa Catarina que têm frigoríficos, outras regiões que têm têxteis, outras que têm metalúrgicas. E eu tenho certeza que, se vocês se manifestarem aí, vão dizer que pegam casos de trabalhadores de frigoríficos com tendinite, né? Então, se você perguntar aonde ele trabalha, é muito possível que essa tendinite, a etiopatogenia, a causa dessa tendinite, seja o trabalho da pessoa. E aí, perguntando qual é o seu trabalho e fazendo uma vinculação com o trabalho, uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica de que aquilo é relacionado ao trabalho, a gente pode notificar, né? Isso é uma outra grande ajuda que, na quinta que vem, o professor Fabrício vai comentar isso com vocês. O nosso instrumento aí para notificação no SUS é o SINAM, tá? E no INSS aí é um outro instrumento que seria o primo do SINAM, que é a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Bom, mas como é que a gente classifica, então, esses eventos, esses agravos relacionados ao trabalho? Basicamente, eles são de 3 tipos gerais. São aqueles tipo acidente de trabalho típico, o de trajeto e as doenças do trabalho. Vejam que a grande maioria é de acidentes de trabalho típico, que significa o quê? É aquele acidente, a pessoa está na empresa, caiu, quebrou a perna. Então, isso todo mundo viu que é um acidente de trabalho, é uma fratura, não tem muita dúvida, né? A empresa abre a comunicação de acidente de trabalho, a CAT,
e se ele for para um aparelho do SUS, para um pronto-socorro, há uma possibilidade que seja aberta o SINAM, que se faça a notificação, embora ainda a notificação com o SINAM também é muito baixa ainda. Bom, mas existe uma outra categoria de acidentes relacionados ao trabalho, que são os de trajeto. O que significa isso? Que pela lei, quando você sai da sua casa para ir trabalhar e chega no trabalho, e a partir do momento que você sai do trabalho para ir para sua casa, se porventura você está dirigindo uma moto, o seu carro ou no ônibus da empresa, se porventura houver um acidente ali no trajeto, ou desceu do ônibus e o carro desgovernado veio atrás e te pegou, isso é um acidente de trabalho para fins legais, se chama acidente de trajeto. E aí nós temos um grupo que faz em geral 1/5. Esses dados mudam conforme ano a ano, mas de forma global é mais ou menos isso. E aí nós temos uma terceira categoria, que são as doenças do trabalho. E que aí é um pouco do que eu vou falar para vocês aqui. Vou insistir com vocês sobre as doenças do trabalho. Mas para que falar isso, né? Se é tão pequeno, vamos falar do que é mais comum, mais relevante. Bem, o mais comum e o mais relevante, que é o acidente de trabalho típico, isso já é muito bem visto dentro das empresas, dos serviços de saúde. O que é muito pouco visto são as doenças do trabalho. E eu até trouxe essa figura para mostrar que é mais ou menos como um iceberg. Aquela porção que a gente vê aí, que a gente enxerga, que são aqueles 3%, é uma porção muito pequena frente à realidade, que não é notificada e que não se faz o nexo, mas que vocês, que estão na atenção primária, sobretudo, vocês veem isso quase todo dia, porque a pessoa que chega lá com uma lesão de ombro acaba que não vai entrar no serviço como Ler-Dort, que é uma doença do trabalho, mas entra como tendinite de supraespinhoso, por exemplo, e não relacionado ao trabalho. E isso tem alguns problemas, tanto do ponto de vista da pessoa, porque se fosse do trabalho ela teria alguns direitos, como do ponto de vista do serviço, porque não permite aí que a gente faça uma vigilância epidemiológica adequada. E aí, para a gente, então, avançar e pensar, bem, mas como tratar isso, né? E agora, isso que eu vou falar para vocês é uma ação, uma atuação que os serviços especializados é que fazem, no nosso caso do SUS são os CERESTs, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem os agentes de vigilância em saúde, que fazem vigilância em saúde do trabalhador e que são aptos a fazer essa fiscalização in loco. A maioria está na vigilância sanitária. Portanto, vocês sabem que a vigilância sanitária é a polícia administrativa do SUS, né? Então, em geral, quem é do CEREST, quem é da saúde do trabalhador, está na vigilância sanitária, tem a credencial de fiscal para entrar nos locais de trabalho e conhece, então, os riscos. E eu quero apresentar para vocês entenderem a lógica, então, que rege essa questão da doença do trabalho, porque a gente só vai ter acidente, doença do trabalho, onde tiver risco. Não há no nosso código genético nada que diga, esse vai ter Ler-Dort, aquele vai ter a perda auditiva induzida pelo ruído, aquele outro vai ter problema de coluna do trabalho, né? Como, por exemplo, a gente tem a questão do diabetes, que uma das questões que a gente vê ao fazer diagnóstico é a história familiar. Não existe questão genética aí, ou algum marcador genético que leve as pessoas a terem doença do trabalho ou acidente de trabalho. O fator genético, entre aspas, são os riscos. Se tiver risco no ambiente de trabalho, há possibilidade de ter acidente de trabalho. Se não tiver risco, não tem. Por isso que a gente trabalha muito essa questão, né, que as doenças do trabalho só vão ocorrer onde tiver risco. E, portanto, é fundamental para a prevenção identificar os riscos e eliminar. E mesmo que vocês não sejam agentes do CEREST, que estejam envolvidos
diretamente nas ações de fiscalização e vigilância ambiental, mas entender quais são esses riscos facilita o diagnóstico, facilita a notificação e contribui muito para a prevenção. Mas quais são esses riscos? Então, nós temos aí uma maneira pedagógica de classificá-los que é razoavelmente fácil de compreender. Eles são de 5 naturezas: químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Os riscos químicos, a primeira categoria, é meio fácil entender, né? São os riscos de exposição a produtos químicos. E aí a gente pensa, será que é só na indústria química que nós vamos ter isso? Não, na realidade, em hospitais, por exemplo, nós temos o risco químico também. No centro cirúrgico, a exposição a alguns gases que podem levar a determinadas patologias, inclusive graves e neurológicas, em alguns casos. Então, o risco químico, ou na própria unidade de saúde, aí nós temos uma pessoa que é responsável pela limpeza, que faz um trabalho aí fundamental e que muitas vezes está exposta a uma concentração de cloro muito grande. É um risco químico. Então, os químicos são esses riscos de exposição a substâncias químicas. Já os riscos físicos são aqueles de exposição às formas de energia. Então, o som é uma energia. E quando o som ele é muito alto, ele é uma energia que ele pode atingir o nosso aparelho auditivo, seja inclusive pela via aérea, ou seja pela via sólida também. Lembra aquele desenho que a gente via? A via física, que o índio olhava e punha o ouvido no trem, nos trilhos do trem, para saber se o trem vinha vindo, e ninguém tinha ouvido o trem nenhum chegar ainda, porque o ruído tem essas vias de transmissão. Ela é aérea e ela é física também. Assim como a temperatura muito alta, temperatura muito baixa, e agora é uma preocupação, né? Vocês que estão aí na linha de frente, principalmente, com as mudanças climáticas que estão ocorrendo. Então, aumenta casos relacionados à insolação e outros problemas, desidratação. E no ambiente de trabalho nós temos isso também, e não só muito alta, como muito baixa. Nos frigoríficos, a temperatura é controlada, ali de 10 a 12 graus. E em câmaras frias, você tem ali menos 15, menos 20 e menos 25 graus. Vibrações, pressão, radiação e umidade, entre outros. Esse que eu estou trazendo para vocês é um exemplo. Os riscos biológicos, né, que classicamente são a exposição a vírus, bactérias e fungos, e ele é mais comum entre a gente, profissionais de saúde, inclusive por isso a gente ganha um adicional em geral, que chama adicional de insalubridade, é pelo risco biológico, é pela exposição a vírus, bactérias, que o profissional de saúde habitualmente tem, mas tem outras funções também, por exemplo, o frigorífico que eu citei. Eu estou participando agora de um estudo que a gente está vendo a questão dos abortos entre gestantes de frigoríficos. Então, olha que interessante. Em geral, elas podem ter de 200% a 300% mais elevado o risco de aborto quando comparado à média das gestantes trabalhadoras. E a gente já tem esse dado, essa associação de frequência, né, que é uma prevalência. Então, a gente já sabe disso. Mas a gente precisa avançar porque a gente não sabe a causalidade ainda. Será que é o frio? Será que é a posição viciosa, assim, que a mulher com aquela barriga ela tem que se curvar e pressionar vasos, então, ali da região uterina, porque ela fica numa linha de produção em pé 8, 9 horas por dia, às vezes? Será que é infecciosa? Será que é biológica essa questão? Porque a gente, por exemplo, em frigorífico de abate de bovinos, você tem a possibilidade de ter brucelose, né? E o agente da brucelose ali que causa doença no gado e no humano chama Brucellosis abortus. Então, será que tem relação também com o humano? Nós ainda não temos um estudo da causalidade direta nos ambientes de trabalho, que é uma coisa que a gente está avançando. Então, esses são riscos biológicos.
Os riscos mecânicos que se referem à organização, como o trabalho lá, se dá, a organização local, a organização da mesa, da máquina, tá? Uma coisa bem física, assim, concreta. Como é que estão dispostos esses equipamentos no ambiente de trabalho? E, por exemplo, se numa passagem, que às vezes eu preciso para um processo de trabalho, passar mais rápido, tiver uma quina de uma mesa de mau jeito lá, eu passo um dia, lembro, me desvio, passo outro dia, lembro, me desvio, mas vai ter uma hora que eu passo, vou esquecer e vou bater na quina. E aquela batida, às vezes, pode dar lesões. Então, e levar um acidente de trabalho, típico. Então, temos os acidentes mecânicos e aí temos agora também o último, os acidentes ergonômicos, que é uma gama muito ampla. Aqui na universidade, eu trabalho na UFSC, então nós temos ali na engenharia um grupo de mais de 100 pessoas, entre professores e pós-graduandos, cuja vida deles é estudar ergonomia, né? É uma disciplina muito ampla. Então, o que eu quero fazer aqui é só passar rapidamente para dizer para vocês que existe, né? E todas essas questões que eu estou falando aqui, vocês têm facilmente manuais do Ministério da Saúde, lá da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, que vocês podem baixar para entender melhor quem quiser se aprofundar nisso, ok? Então, esses riscos, o quinto grupo, que são os riscos ergonômicos, eles se dividem em dois grandes grupos, que é a biomecânica, que alguns chamam de riscos visíveis, e a organização do trabalho, que são os invisíveis. A biomecânica é a cadeira, a altura da cadeira, o teclado. Se a gente tem um teclado mais alto, a gente pode fazer um desvio no punho e ter tendinite aqui no punho, tendo sinovite ou síndrome do túnel do carpo. Isso também pode afetar o nosso ombro, assim como se o teclado estiver mais baixo, tá? Só um exemplo de biomecânica aí, mas que interfere, é um risco ergonômico e que interfere para a gente ter lesões do trabalho. Agora, essa mesma pessoa que digita, se por acaso ela tem um memorando, ela tem uma obrigação lá de digitar um plus, um mais, ou digitar muito rápido, aí ela tem um risco a mais, que é da organização do trabalho. É o modo como o trabalho é organizado, causa a ela um risco, tá? Então, nós temos problemas com cadeiras que são visíveis, cadeiras não ergonômicas, mas temos também problemas invisíveis na ergonomia. Problema de pressão por produção, pressão de chefias, exigir trabalho acima da nossa capacidade, o ritmo muito acelerado e outros tantos que a ergonomia nos mostra. E como é a prevenção? A prevenção se dá por eliminar, neutralizar ou minimizar esses riscos que eu acabei de citar. E aí, quando a gente tem esses riscos, não previne, nós vamos ter as doenças do trabalho, que eu vou passar rapidamente aqui com vocês, que são os que chegam lá para o atendimento, para o médico, para a enfermeira, para a equipe de saúde, a técnica, a agente comunitária de saúde, é o que chega lá, que são vários, de várias naturezas. E depois, inclusive, eu vou passar para vocês a lista, e nós temos aí centenas de agravos, mas eu só vou dar um exemplo, né, com alguns, e a totalidade dos agravos está nessa portaria do Ministério da Saúde, que foi recém-revista no final de 2023, e eu falo recém-revista, revisada, porque ela ficou 20 anos, quase mais de 20 anos, sem ser revisada. E novas doenças iam sendo classificadas como do trabalho, e aí ela não absorvia. Agora, no ano de 2023, houve um entendimento, então, do Ministério da Saúde que tinha que renovar. Isso vai ficar no YouTube, vocês vão poder ver de novo depois, né? E vão poder, com calma, anotar todos esses dados. O primeiro grande grupo de doenças do trabalho é a LER-DORT, que são duas siglas: lesões por esforços repetitivos / distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são aquelas, em geral, aquelas inflamações de tendão. Aí um ombro, né? O ombro é uma articulação de amplitude muito ampla do nosso organismo e que ele tem basicamente quatro
tendões que chegam, né, para fixar nele, para dar os movimentos do ombro. Quando algum desses tendões, como o supraespinhal, que é o mais comum, o infraespinhal também, ele se rompe ou ele tem um problema, né, ele é hipersolicitado, nós podemos então ter uma tendinite. E conforme essa hipersolicitação muito rápida, com a necessidade de fazer força, nós podemos chegar até o rompimento desse tendão aí. E no caso aqui vocês veem que é uma ruptura parcial ainda, mas que provavelmente vai evoluir para uma cirurgia, né? Que não é o caso da maioria das tendinites de ombro que a gente pega. E aí uma das mais comuns, a bursite, né? Então, só lembrando, tudo que é ite em medicina é inflamação, tendinite, inflamação do tendão, faringite da faringe, laringite da laringe e bursite, inflamação da bursa, no caso a bursa do ombro aí, que é extremamente comum aparecer para a gente, né? Também do bíceps, do músculo do muque, né? No caso aí a tenossinovite, a capa do tendão que inflama. Por isso que é uma tenossinovite. Do cotovelo, que é muito comum também. Aliás, para quem trata, eu trato essas pessoas no ambulatório, a epicondilite é uma das mais chatinhas assim para a gente conseguir controlar, no sentido de que ela responde com um tempo maior, não é a do ombro e mesmo a do punho vai um pouco mais rápido, né? Mas aparece isso também, mas tem controle. Uma parte tem cura, outra parte já está a tal nível crônico que não tem cura, mas praticamente todas têm controle, tá? E aí, aqui é muito comum também, aí é uma compressão nervosa, né? E é uma Ler-Dort, a síndrome do túnel do carpo. Que, como vocês sabem, aí quando ela está já num nível de sofrimento do nervo mediano, a solução é cortar, é fazer uma cirurgia e cortar esse ligamento carpal aí, tá? Clinicamente a gente consegue fazer diagnóstico só, onde é que dói, quais os dedos que dói, porque o mediano inerva uma parte da mão, né, dos dedos, o ulnar outra, então a gente clinicamente consegue fazer esse diagnóstico. Também uma Ler-Dort muito comum, lombociatalgia, que deve chegar bastante. E aí eu costumo dizer o seguinte, dentro da prevenção, nós temos então, e a gente sempre aprende que é bom orientar as pessoas, elas não se curvarem muito para levar um peso, mas ficarem um pouco como se fosse de cócoras para levantar com a coluna ereta. Agora, o que acontece é o seguinte, é que nós temos um volume de peso de 50, 60 quilos, que até se o super-homem trabalhasse nesse lugar, ele ia ter problema de coluna, né? Então, por isso que é importante notificar, porque não adianta a gente ficar aqui falando sobre educação e saúde, se o risco é tremendo lá na ponta, aquele risco de natureza mecânica, de ergonômico, de fazer muita força, que não vai ter educação em saúde que dê conta de resolver. Mas como eu faço? Quem está na atenção básica ou em outros setores tem o Sereste, e que trabalha também nessa área, o Ministério do Trabalho, tem a auditoria fiscal, e eles é que acabam atuando sobre essa área. Aí eu estou mudando do grande grupo das lesões por esforços repetitivos e indo para o grande grupo de intoxicações químicas. E hoje vocês sabem que a nossa população hoje é um debate tremendo sobre os agrotóxicos, né? Então, imaginem as pessoas que trabalham produzindo isso. Por exemplo, né? A indústria química é muito ampla, mas um dos tipos de indústria química é a produção de agrotóxicos. E aí a gente vai ter afetado, desde a possibilidade de ter afetado sistema renal, sistema hepático, né? Neurológico, tireoide, que é muito sensível, se afeta muito, enfim. É apenas aí ilustrando que a intoxicação química ela tem uma gama muito ampla de problemas relacionados ao trabalho, assim como, tão ampla quão, são os transtornos psíquicos relacionados ao trabalho.
E aí a gente vai ter muitos casos, a gente atende muito aqui na UFSC também, de depressão relacionada ao trabalho, síndrome de pânico, ansiedade. Agora, o burnout que as pessoas estão conhecendo muito, inclusive, a gente aqui está usando o CID-10 ainda, a 10ª versão da CID, né? Mas na CID-11 vocês sabem que já tem um CID específico para burnout, né? Dado a frequência com que isso vem acontecendo no mundo, claro. E a CID não é brasileira, por óbvio, é mundial. Então, vocês veem do que a gente está falando, né? Os transtornos psíquicos no trabalho estão aumentando muito. Parênteses, inclusive aqui na UFSC, a gente tem atendido profissionais de saúde, cuja carga de trabalho, a demanda de trabalho e as ferramentas que são oferecidas para esse trabalho, elas não fecham. Né? Muita carga de trabalho com ferramenta que é complicada, por exemplo, muito sistema de produtividade sem que tenha tempo para preencher, e às vezes nem internet e tal. Então, as pessoas, a gente tem atendido pessoas, profissionais de saúde, com transtornos psíquicos, tá? E, além do que, a gente tem atendido aqui também essa outra doença, o assédio moral no trabalho. Vejam, doença do ambiente de trabalho. Ninguém fica com assédio moral, ninguém vai ter assedite, não existe. O assédio moral é uma doença das relações de trabalho, mas que acaba afetando os trabalhadores. Depressão, estresse, síndrome do pânico, tá? E o Dejur, que é uma grande referência nossa nessa área, sempre dizia: a identidade é a armadura da saúde mental. E nossa identidade, ela é hoje, no século XXI, você é quem? Você é o fulano e o que você faz. Né? Então, por exemplo, eu comecei a me apresentar, eu sou Roberto, médico do trabalho. A gente assume o trabalho é muito importante e hoje é uma identidade. Quando a gente quebra essa armadura, no assédio moral, por exemplo, que a gente acaba sofrendo uma violência tamanha, que a gente rompe essa armadura, aí então nós estamos desprotegidos e os transtornos de saúde mental nos acometem. Aqui os 3 eixos do assédio moral, basicamente a humilhação, o constrangimento e a desqualificação, que é uma das formas, que são as formas como o assédio moral se manifesta. Aqui um exemplo de um sindicato, nós temos aqui em Florianópolis o Sintrazem, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, e eles lançaram 7, 8 anos um observatório de combate ao assédio moral. Tem materiais lá e tem espaço para quem é servidor público municipal de Florianópolis para denunciar, né? Aqui um outro material muito interessante de assédio moral, que é o assediômetro. Isso aqui é só ilustrativo, mas se vocês olharem aqui, ó, vocês veem um termômetro e na base do termômetro, do lado esquerdo, tem uma linha com cores, uma linha vertical. Então, a primeira é verde. Verde é o quê? Verde é as coisas que a gente precisa ter no ambiente de trabalho que vão evitar assédio moral, o respeito, a solidariedade e outras coisas mais. E lá em cima, na ponta contrária, estão os efeitos máximos. E o último deles é o suicídio. E acredite, as vítimas de assédio moral têm risco de suicídio. A gente já viu e já acompanhou casos. Para ir fechando, então, como é que a gente fecha o nexo causal? Que eu acho que é um problema na atenção básica para muita gente, porque acaba que isso, às vezes, é motivo de litígio e eu vou me comprometer, né? Enfim, as 2 notificações oficiais que a gente faz, uma é a CAT e a outra é o SINAM. O SINAM, inclusive, é uma notificação que a gente faz na suspeita. A gente pode preencher sem medo e mandar ali, em geral, vai para a vigilância epidemiológica ou para a área de saúde do trabalhador, que é quem vai depois desenvolver e fechar o caso, como em outras doenças que a gente tem, de notificação obrigatória. Da mesma forma, a CAT, ela é uma... Só que a CAT aí é previdenciária, né? Ela é de notificação obrigatória também, e no artigo 169 da CLT
diz que o profissional tem que preencher, inclusive na suspeita. Então, está escrito lá, eu sei que é uma fonte de pressão, né, preenchimento da CAT, mas é um direito das pessoas e é uma possibilidade muito concreta dos serviços de saúde de preencherem a CAT. Quando a gente fecha o caso, a gente tem uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que é muito interessante, ele lista aqui 9 tópicos que a gente pode se basear neles, né? Olha só que vocês veem o 7 aí, identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e estressantes que está no ergonômico, como eu falei para vocês, tá? O afastamento, e aí eu quero ir terminando, e com uma coisa muito prática, eu por 10 anos fui médico perito do INSS, então eu conheci lá o outro lado, né, como do INSS, da Previdência, que não tem nada a ver com o SUS, né? O SUS é aberto, é para todo mundo, é amplo, democrático. A Previdência é só para quem paga, é fechada, é diferente, né? Mas quais os requisitos para as pessoas se afastarem? Então, primeiro tem que ser contribuinte. É o que eu falei. No SUS, qualquer um atendido, inclusive se não tiver documento nenhum, vai entrar lá como desconhecido no momento inicial no pronto-socorro e vai ser atendido. Na Previdência, não, só tem direito quem contribui. E aí, para se afastar, ele tem que ser portador de uma doença, e essa doença, vejam, eu, por exemplo, tenho hipertensão arterial, mas não é isso que me dá o direito de me afastar junto ao INSS. Eu tenho que ser segurado, tem que ter uma doença, essa doença tem que gerar incapacidade, e quarto, é obrigatório que a pessoa esteja em tratamento. Ela pode ter doença, pode estar morrendo, mas pela lei, se ela chegar na perícia e dizer, o perito falar, o que você está tratando? Não estou fazendo nada, não quero me tratar. Ele pode cessar aquele benefício, exceto em 2 questões que a lei diz, tá? Que é transfusão de sangue, por causa dos testemunhos de Jeová, e procedimento cirúrgico, também que as pessoas não são obrigadas a fazer. Para finalizar, eu quero apresentar para vocês um programa que chama Caminhos do Trabalho. Aí a nossa galera mais ampla, inclusive o presidente da Fundacentro esteve aqui na inauguração em novembro de 2023. A Fundacentro, para quem não conhece, para quem não é da área, é nossa referência maior na área de saúde do trabalhador. Aí a equipezinha daí que vai se revezando com a gente no ambulatório, que fica no HU da UFSC. Eu quero deixar para vocês esse contato telefônico, que é direto com o nosso programa Caminhos do Trabalho, é uma referência nessa área para fazer o nexo entre a doença e o trabalho. A gente tem atendido, até algumas semanas, atendemos uma pessoa de São Miguel do Oeste, estamos atendendo aqui no ambulatório da UFSC, gente de todo o estado, e é um serviço que, como ele está no setor de pesquisa, ele não é regulado pelo SUS, ele não está no CISREG. Então, o acesso é fácil e direto. Se você tiver um paciente e achar que pode encaminhar para a gente, que quer encaminhar para a gente, é só acessar por esse número de WhatsApp aí, e aí nós estaremos à disposição. De modo que eu agradeço a oportunidade, 15h45, acho que eu fui exato aqui no cronômetro, né? Deu uma acelerada para cumprir meu tempo aí, Mick. Não sei se vou ganhar uma estrelinha aí, não vou? Até mais de uma, Roberto. Ganha uma pelo tempo, ganha outra pela exposição do assunto. Acho que você foi muito didático, Roberto, em toda a sua explanação, assim, né? E acho que isso tem muito a ver com o seu papel de estudioso, mas também de alguém que está vivenciando isso no dia a dia enquanto médico, né, relacionado à saúde do trabalho. Mas muito bom, Roberto, muito bom. Parabéns mesmo pela sua apresentação, viu? Eu vou reforçar para todo mundo que está nos acompanhando no YouTube, para que vocês encaminhem suas dúvidas e comentários sobre essa web ali no bate-papo, para que eu possa passar as perguntas para o Roberto, para que a gente possa dar seguimento aqui nessa sessão de perguntas e respostas, tá bom? Então, podem mandar suas perguntas por ali. A gente teve mais de 100 registros de presença na web, Roberto, uma web com bastante sucesso, bastante audiência. E quero agradecer também o pessoal da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina,
e o pessoal da Prograde, da UFSC, que são parceiros na realização dessa web aqui junto conosco, né? Além do Roberto, que é o palestrante do dia. Roberto, deixa eu lhe fazer uma pergunta relacionada a esse tema. Acho que você aborda na sua apresentação alguns elementos que, para mim, eles são... Não sei, eu fico refletindo assim, né? O quanto que os nossos problemas de saúde, eles estão relacionados ao mundo do trabalho, né? Assim, no final ali você coloca essa questão de como fazer... né, que, bem, o fato de eu ter hipertensão não necessariamente ela está me prejudicando nos meus afazeres de trabalho, mas em alguma medida muita gente vai associar também os problemas hipertensivos ao próprio ambiente de trabalho, né, seja por diversas questões. E aí quando eu junto a isso todas as questões psíquicas e emocionais envolvidas também, eu tenho um volume bastante expressivo, imagino eu, de situações de saúde que estão relacionadas ao trabalho, né? Como que você tem percebido, Roberto, na sua experiência? A gente vai falar de notificação na próxima web, né? Com o professor Fabrício na quinta-feira. Mas como você tem percebido o papel dos serviços de saúde, seja num processo de... educação em saúde com a população, para elas poderem entender o quanto das demandas de saúde que chegam, às vezes os serviços de saúde estão relacionados ao seu ambiente de trabalho, mas também em dar orientações para a população para que elas busquem os seus direitos em relação aos problemas de saúde que são decorrentes dos acidentes de trabalho. Os serviços de saúde, eles estão atuantes, não estão atuantes? Essa atuação ela tem melhorado nos últimos anos? Como é que você tem percebido isso, Roberto? Olha, como regra, os serviços de saúde são pouco atuantes nesse aspecto, né? A gente teve aí um salto de qualidade na atenção básica, inclusive com a estratégia de saúde da família. Espero que a gente tenha um salto de qualidade agora com a atenção especializada, que é um grande problema nosso no SUS, né? E aí um foco que ainda merece muita atenção geral é a saúde do trabalhador. Ela, apesar dos serestes, nós temos mais de 200 serestes habilitados no Brasil já. Serestes que em 2003 se resumiam a 7, 8. E hoje nós temos mais de 200. Então, isso avança e avança muito. Agora, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país continental, imenso, né? Agora, com o tarifaço, a União Europeia ficou maluca e destrancou aquele acordo Mercosul-União Europeia, porque que estava travado há 25 anos, porque aqui em Mercosul nós temos um potencial de quase 300 milhões de consumidores, né? E aí 220 milhões desses são os brasileiros. Então, é um país continental, sem dúvida, mas de forma assim local e focal, a gente tem visto avanços de unidades. É importante que a unidade de saúde procure fazer esse diagnóstico, aí notificar, pergunta, é do trabalho, não é do trabalho, pode notificar, porque ao notificar, você contribui para que um nível que está aí acima, a vigilância, um outro nível, que é o da vigilância epidemiológica, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que procurar entender aquilo, vai ter que procurar se relacionar com os serestes da região. Em Santa Catarina, nós temos aí 7 serestes, então o pessoal da atenção básica, inclusive, pode procurar, e não é só porque, por exemplo, tem o sereste de Joinville, mas eu estou em São Bento do Sul e não é Joinville. Não tem... Sim, mas os serestes são regionais, e eles, inclusive, têm a obrigação legal de dar essa cobertura, tanto informação, formação e a vigilância. Então, o sereste de Blumenau, por exemplo, que é bem ativo, ele vai para Pomerode, ele vai para Rio do Sul, fazer atividades de fiscalização nas empresas e vai também para essas cidades, quando convidados pelos programas de saúde da família, para fazer essa troca de conhecimento com as pessoas e tal. De modo que, na ponta, quando as pessoas... Porque quem tem acesso ao povo é a atenção primária.
Então, essa pergunta, só para concluir, que isso que você falou, isso que você perguntou, bom, e o que mais eles podem fazer? Eles estão em contato, por exemplo, eles têm reunião com a população, né? Acontece muito isso. Então, talvez começar falando, olha, tem problemas que são do trabalho, são relacionados ao trabalho, as pessoas têm direitos, por exemplo, aquela questão da CAT que eu falei, se a pessoa tem uma doença do trabalho, se abre a CAT e o afastamento dela é aceito como com a CAT, então que é do trabalho, veja só, quando ela volta, ela tem 1 ano de estabilidade no trabalho, o que não existe sem a CAT. Mais do que isso, ela ficando, por exemplo, 5 anos afastada, se for com a CAT aberta do trabalho, vai se estar depositando fundo de garantia para essa pessoa. Coisa que, se não for do trabalho, se aquela inflamação do supraespinhal do ombro direito for só como tendinite, ela fica 5 anos e se para de depositar o fundo de garantia. Então, e mais, para efeito da vigilância, e aí é a notificação nossa no SUS, que é o SINAM, é muito importante para que a gente saia daquela postura de enxugar gelo que eu falei. Então, tem um caso, tem outro, o problema não são essas pessoas que são fracas ou têm tendência a ter inflamação de tendão. O problema é outro, o problema está lá, na empresa, no local de trabalho que está gerando isso. Então, eu acho que na unidade de saúde, se o pessoal perguntar onde trabalha, notificar, e ao conversar com a população, contar para a população essa notícia de que quem tem doença do trabalho tem direitos específicos, inclusive o seguinte, uma coisa que eu acredito muito, informar para procurar o seu sindicato. Porque até eu lembro que o Biden, a questão de uns 3 anos, ele falou uma coisa muito interessante, que uma parcela grande da democracia que eles tinham nos Estados Unidos, né, se devia aos sindicatos. E o sindicato tem uma grande função de preservar o direito das pessoas, sim. Então, o sindicato é um aliado também, além do aliado natural, que seriam os CERES. Pegar um gancho nessa tua última fala, Roberto, como é que você percebe se... Porque, assim, eu fico olhando para um contexto atual nosso, que começa com um contexto de precarização de todo o processo de sindicalização, e aí isso está atrelado a um processo de precarização do trabalho como um todo, né? E a gente vem numa crescente de informalidade dentro, né, no Brasil, uma crescente expressivo, a ocupação de trabalhos informais, né, pela população. Como que tu percebe este cenário como um obstáculo para garantir a proteção à saúde do trabalhador e a associação disso com os riscos relacionados aos acidentes de trabalho, né? E no final da tua fala, tu coloca ali a questão do SUS como um sistema universal, de acesso universal, e o INSS ainda com acessos restritivos e restritos, o quanto que esse processo de precarização e de informalidade também limita muito o acesso dos trabalhadores a buscar os seus direitos relacionados à sua saúde, se não for por meio de outros sistemas, como no caso o Sistema Único de Saúde, por meio da atenção básica, que é onde às vezes essa pessoa vai ser atendida por problemas de saúde diversos e muitas vezes relacionados a um trabalho que ela não tem, onde alguns direitos básicos não estão assegurados para ela por um processo mesmo, no contexto atual de precarização e de informalidade, né? Então, dá uma tese de doutorado isso aí, nessa tua pergunta, que é ampla. E hoje a gente tem, por exemplo, a uberização do trabalho, né? Você sabe que já tem médico uberizado, trabalho médico uberizado, né? Mas tudo isso, e claro, aí vamos falar do Uber como exemplo. Sem dúvida nenhuma, trabalho simbólico com a pessoa, porque ele se acha um empresário, né? Um grande empresário. E eu me lembro que tinha um amigo num plantão, um amigo médico, criticando o governo recentemente por causa de um monte de coisa, né? E ele dizia, é como se ele falasse o seguinte, o dono do Itaú, o dono do Bradesco e eu estamos indignados, né? Como se fosse o mesmo nível, as pessoas não percebem que são trabalhadores, os profissionais de saúde, médico, inclusive, é trabalhador, está numa outra categoria, não está na ponta do sistema, na pirâmide, lá no alto, né? Então, uma forma
na minha visão, de se explorar mais ainda agora as pessoas, o trabalho, porque o que é trabalhador faz o quê? Vende a força de trabalho. Uma forma de se explorar mais ainda quem vende a força do trabalho são agora essas novas relações de uberização, que o iFood tem também, né? E que não garante proteção social, de seguridade, de previdência. Ter previdência, gente, é uma coisa fundamental para um povo. Por que a miséria diminuiu um monte? Vocês viram? A maioria é mais novo aqui, né? Mas eu me lembro, a gente via criança pedindo esmola e a gente via idoso pedindo esmola. Notem que a gente praticamente não vê mais idoso. Por quê? Porque agora tem um benefício que a partir dos 65 anos, mesmo a pessoa não sendo contribuinte, ela tem acesso a um benefício na velhice dela. Ela é brasileira, ela nasceu, ela trabalhou, não foi registrada, né? Mas é isso. Falar de previdência, a gente abre muito aqui o flanco, né? Então, em resumo, a gente tem que estar atento, inclusive, para o nosso trabalho mesmo. E o que são? E aí eu vou dizer uma opinião pessoal. As organizações sociais, né? Elas terceirizam o trabalho do servidor público, que, no fim das contas, custa a mesma coisa para o governo, ou até mais, só que a ponta, a enfermeira, o médico, a técnica, ganham muito menos. Então, eu sou uma pessoa que acredito no serviço público, acredito em concurso público, e é bom dizer que, quando a gente vai por esse caminho, e aí não é opinião, é fato, é como lutar por melhores condições de trabalho, e a gente adoece menos quando a gente tem estabilidade no trabalho. É um dos fatores, quando a gente não é uberizado, né? É um dos fatores que a gente tem uma condição de saúde e segurança melhor. Perfeito, Roberto. Uma última pergunta aqui, que a gente já está chegando no nosso horário. Eu percebo e entendo, até ouvindo a tua fala, que muitos dos riscos relacionados aos acidentes de trabalho, muitas vezes são riscos que são invisibilizados, né? E aí, principalmente quando eu vou falar dos problemas, talvez, de cunho emocional. Bem, como que os profissionais de saúde, que estratégias que os profissionais de saúde, que os serviços de saúde podem fazer para que eles possam identificar melhor isso no diagnóstico de saúde com os trabalhadores, dentro desse nexo causal, para poder identificar que aquele problema ele está, de alguma maneira, ou com algum grau relacionado a um acidente de trabalho, a uma situação de trabalho, né? Então, isso aí é uma coisa importante, né? Porque, veja, já é difícil provar que é do trabalho aquela tendinite, que a gente tem um ultrassom, a gente tem uma ressonância, mostra, tá aqui a lesão. Ninguém está fingindo a lesão. Ela está aqui. E já é difícil. Mas não é do trabalho, isso, mas a gente chega lá. Quiçá, como você lembrou-me, que as questões dos transtornos psíquicos, você pode fazer uma ressonância, a pessoa tem depressão, pode fazer uma ressonância da cabeça dela e é 100% normal, não tem nenhuma alteração neurológica. Então, quais são os instrumentos que a gente lança a mão para chegar primeiro a um diagnóstico e para tentar fechar? São ferramentas de checklist, são já instrumentos próprios, e a gente tem vários de saúde mental. Então, por exemplo, um básico é o SRQ-20, que é o questionário autorrespondido de perguntas de saúde mental, que você já tem isso é importante, não só do trabalho também, aí para o pessoal, né? Fazer uma triagem em saúde mental. É um instrumento, assim, claro que é um instrumento muito amplo, tal, mas ele já nos permite fazer um primeiro corte. E, além desse, nós temos outros, até para assédio moral também, que a gente, dependendo do caso, a gente aplica. Então, é como se eu estou fazendo um laudo lá de tendinite, eu digo, tem a tendinite e tal, a ressonância magnética deu esse resultado. Quando eu vou fazer a mesma coisa para transtorno psíquico, eu digo, essa pessoa tem um transtorno misto, CID F41.2,
E aí, ao invés de pôr a ressonância magnética, eu vou colocar aplicado a ferramenta tal, deu o resultado tal. Que eu acho que é uma coisa que possibilita, que essa acho que é a pergunta, objetivar um pouco mais essa vinculação entre o transtorno psíquico, que já não é fácil fazer o diagnóstico, e o trabalho. Então, são essas ferramentas que a gente tem disponibilizado. Perfeito. Roberto, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco, aí te dar a oportunidade para você apresentou no final a equipe ali, mas eu gostaria, e aí é uma curiosidade minha mesmo, que você falasse um pouco do trabalho, do Caminhos do Trabalho, desse projeto, desse trabalho que você está relacionado, como que ele funciona, como que, né, eu acho que contar um pouco sobre o Caminhos do Trabalho, e aí acho que a gente vai para o encerramento, tá, Roberto? Legal. Então, o Caminhos do Trabalho é um programa que surgiu há 5 anos na Universidade Federal da Bahia e que ele tem uma proposta de receber as pessoas que que dizem que têm doença do trabalho e que estão um pouco perdidas no sistema de saúde ou previdenciário, acolher essas pessoas, analisar e fechar ou não também, né? Se não tem nexo, não tem nexo. O caso como nexo causal positivo para o trabalho. A partir disso, deu tão certo lá que, a partir de multas do Ministério Público do Trabalho, isso foi expandido para 15 universidades federais. Por que eu digo de multas? Porque é um dinheiro que vem para quê? Não é para... Eu sou servidor federal aqui e sou pago pelo erário público. Não é por esse vínculo, mas por bolsas. A gente tem muita bolsa de estudo que, como a gente está numa universidade, a gente tem graduandos da medicina, da psicologia, da enfermagem, a gente tem pós-graduandos, mestrandos e doutorandos aqui, que compõem com a gente uma equipe que dá quase umas 20 pessoas hoje. E, inclusive, na psicologia, por exemplo, como um estágio oficial dentro do currículo, e na medicina como mais um estágio optativo também. E aí, o trabalho que a gente faz é receber essa pessoa, fazer uma escuta, que é até interessante que algumas dizem assim, até tem uma escuta muito boa, clínica, na unidade básica. Mas quando vem com a gente, sente uma diferença na escuta desse olhar, dessa questão do recorte para o trabalho. Que aí, obviamente, como nós somos especializados nisso, né, a gente oferece isso. A gente tem aqui uma relação muito grande com a prefeitura, com os médicos da prefeitura de Florianópolis, e aí se ampliou para todas as equipes a partir da entrada de uma reunião que eu fiz com o corpo clínico dos médicos e passei sobre o Caminho do Trabalho, de modo que tem funcionado muito bem. Depois a gente ampliou para as equipes, as enfermeiras. É um pouco como uma válvula de escape, às vezes, para quem está na atenção básica, né, para poder encaminhar o caso, porque além dessas interfaces, né, legais, do CAT, nós temos interfaces jurídicas de processo judicial, processo trabalhista, processo previdenciário, que no Caminhos do Trabalho nós temos bolsista de direito também, e que pode dar esse suporte daí. Né? Por isso, inclusive, esse programa tem um diferencial. Esse telefone que está na tela é o nosso direto, como eu falei, como nós estamos no setor de pesquisa, no ambulatório do HU, a gente não está regulado, não está dentro do CISREG. Então, o contato é direto com a gente, pode mandar um zap, tem uma bolsista, primeira bolsista lá que pega uma pessoa da história, que é super tranquila e sabe conversar com as pessoas, para aí trazer para dentro, para os outros profissionais seguirem uma rotina e a gente atender finalmente essa pessoa, tá bom? Perfeito. Roberto, quero novamente te agradecer pela tua disponibilidade para estar aqui conosco, pelo sucesso da nossa atividade de hoje, por essa webconferência. Agradecer a todo mundo que esteve conectado conosco ao vivo também durante toda a web. A gente teve um número expressivo de pessoas que registraram presença na web de hoje. Agradecer a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina e a Prograde da UFSC pela parceria na realização desta web. Roberto, para a gente se despedir, quero deixar a palavra aberta para você, seja para você fazer o encerramento, mas também se quiseres aproveitar para reforçar alguma informação, alguma outra questão, também fique à vontade, viu, Roberto? Ok, só reforçando isso. Se vocês
perguntarem onde a pessoa trabalha e, se acharem que pode ser do trabalho, notificar pelo SINAM, porque aí quem for da vigilância, quem for da sequência, é que vai descobrir se é ou não do trabalho, né? E fazer esse nexo. Vocês estão fazendo um trabalho tremendo, vocês estão dando uma contribuição tremenda para o Sistema Único de Saúde e para o povo brasileiro, né? Então, eu agradeço a oportunidade, é uma honra a gente poder estar aqui juntos, né? E estamos à disposição. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Desejar um ótimo restinho de tarde aí de quinta-feira para todo mundo. E nos vemos nas próximas atividades de teleeducação do Núcleo Saúde Digital UFSC. Gente, um abraço para todos. Até mais.